Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Eu sou o Cel Souza. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Divancast. E essa voz que você está ouvindo é do Siegfried. Seja muito bem-vindo ao vivo. Hoje vai ser um ao vivo, né? Como já teve da semana passada. É um ao vivo gravado. Estaremos com vocês aí no chat para também estar compartilhando com vocês. Então, podem fazer perguntas, podem tirar dúvidas, que estaremos conversando com vocês aí através do chat. Já deixa o seu like. Se inscreva no nosso canal se você está chegando hoje, conhecendo hoje o nosso conteúdo. E compartilhe com seus amigos. Hoje o assunto também está para lá de especial, não é, Siegfried? É isso mesmo. Esse episódio está sendo gravado, é um episódio gravado, vai subir como inédito, ou seja, você terá a nossa participação durante a transmissão dele. Então, deixe o seu like e inscreva-se no canal, você que estiver aqui pela primeira vez. É muito importante para a gente, para que o nosso trabalho se torne relevante e o YouTube comece a abrir mais e mais espaço para nós. É isso aí. Como é gravado, a gente sabe normalmente as pessoas que participam ao vivo com a gente, então nós queremos deixar o nosso boa noite, o nosso beijo para algumas pessoas que estão com a gente, muitas delas desde o nosso primeiro Divancast. Na verdade, são pessoas que costumam deixar algum recadinho, né? Tem mais pessoas que participam com a gente ao vivo desde o nosso primeiro Divancast, mas como não fazem, né, alguns comentários, a gente acaba não tendo os nomes. Então a gente vai falar só de alguns que a gente sabe, né, Siegfried? Quem normalmente está ao vivo? Bom, a gente vai deixar aqui um boa noite para Roseli, Dona Aguinalda, Rosana, Dona Normélia, Dona Norma, Rosana, acho que eu já falei, entre outras pessoas que sempre estão presentes conosco. Se você estiver presente na ocasião aqui, já deixe seu like aí e participe no chat com a gente. Tô recapitulando, Rose, um beijo, Didi, tia Normélia, mãe, um beijo, Dona Aguinalda, Rosana, Dona Leontina, Sandrinha, Sandra, Alexandre, família Souza, família Anastácio, provavelmente a família da nossa convidada, Del deve estar assistindo. Del, um beijo para você, saudades. Deixa eu ver o que mais. Rosana Freitas, Solange, Helder, Bebela, são pessoas que geralmente estão com a gente aí ao vivo. Suzy, Rosinha. Bom, gente, perdoe se a gente não está falando alguém, mas só para mencionar vocês, que a gente sabe que vocês estão sempre acompanhando a gente ao vivo, então um beijo muito especial para vocês. E um beijo especial para você que está assistindo também agora o nosso conteúdo gravado. Agora a gente vai dar parabéns para algumas pessoas que fazem aniversário durante a semana. Quem que você vai colocar aí primeiro, Siegfried? Para menino ou para menino primeiro? E aí, para menino ou para menina primeiro? Vamos colocar para menina primeiro? Você que manda. Marinéia. Oi, Marinéia, minha linda. Parabéns pelo seu aniversário. Nós estaremos transmitindo esse vídeo no dia 4. Então, seu aniversário foi ontem, dia 3. Que tenha sido um dia especial, um dia com muita paz, com muito amor. E que esse seu novo ciclo também venha com muita paz, com muito amor, com muita saúde. E que você continue sendo a multiuso. Estranho, né, gente? Não é. É porque ela morava aqui no condomínio onde eu moro, e qualquer coisa que eu precisava aqui, era só falar com a Mariné que ela tinha uma indicação, uma sugestão. Então, um beijo, linda. Um beijo no seu coração, viu? Agora vamos para o menino. Marcelo Gaeta, meu lindo. Parabéns para você. Você também, seu aniversário também foi ontem, dia 3 de janeiro. Parabéns. Que seu dia também tenha sido especial, com muito amor, com muito carinho, com muita saúde. E que o seu novo ciclo também, né, seja repleto de coisas boas realizações e tudo de bom para você. Marcelo Gaeta, nós estudamos juntos no
ginásio. É muito gostoso, né? Poder trazer, poder acompanhar pessoas que, que cresceram com a gente, que continuam com a gente até hoje. Então, um beijo no seu coração. Divancast deseja muita felicidade e muita prosperidade na vida de ambos. Perfeito. Então, sem mais delongas, vamos hoje ao nosso conteúdo, vamos hoje à nossa convidada, também uma convidada muito especial, que eu tenho um carinho muito grande. Depois eu conto para vocês. Eu falei que se ela contasse, ela apanhava. Você apresenta ela da edição. Apresento, mas a gente vai contar. Esther Albuquerque, ela é psicóloga, especialista em psicologia jurídica e empreendedorismo feminino. Perfeito. Esther, gratidão por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje para compartilhar aí os seus conhecimentos, a sua trajetória profissional. Gratidão e seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, estou muito feliz, né? E é sempre muito importante poder falar sobre a psicologia, né? Poder quebrar os tabus, né? Poder falar sobre diversos assuntos e entender o quanto é importante, né? A gente poder falar sobre essas questões, né? Sempre aí introduzindo o autocuidado, né? O autoconhecimento, que são coisas que a psicologia acaba caminhando, né? Então, muito obrigada, de verdade, de coração. Seja muito bem-vinda e uma ótima sessão para você. Obrigada, Sigfrid. Vamos começar um pouquinho? Me fala um pouquinho da sua trajetória, né? A gente falou aí um pouquinho que você é especialista em psicologia jurídica, que é muito legal, né? Assim, de a gente trazer para as pessoas, que às vezes as pessoas ficam muito com a ideia, né, de psicólogo na clínica apenas. Uma grande área, realmente, do psicólogo, mas o psicólogo está em N áreas, né? Sim. Uma delas é a jurídica. Sim, sim. E coisas que a gente não imagina, né? E a gente vai descobrindo depois, quando você vai estudando, quando está na faculdade, né? E antes de eu entrar na faculdade de psicologia, uma das minhas dúvidas de profissão era de direito. Fiquei na dúvida entre as duas coisas. E aí eu me encontrei com a psicologia jurídica, porque era algo que é muito de encontro àquilo que eu gostava de atuar. Então, durante a minha trajetória aí da faculdade, atuei, né, com a área social e jurídica, e depois que eu saí, fui fazer uma especialização em psicologia jurídica, né? E aí atuei até por um bom tempo nos serviços socioassistenciais, né, falando sobre a parte de acolhimento, adoção, vítimas de violência, famílias em vulnerabilidade. Então, tudo isso envolve, né, a área social e jurídica. E é uma das áreas que eu me encantei, né? Pude aprender, conhecer, embora hoje eu não atue mais na área, né? Mas, assim, foi um grande conhecimento, foi uma grande oportunidade de poder adentrar aí essa especialização. E acredito que ela tenha contribuído para esse enveredamento aí do empreendedorismo feminino, né? Porque o jurídico, o social, faz com que a gente faz com que a gente tenha contato, né, com uma demanda, né? Sim. Quando eu ainda estava na faculdade, eu atuei com mulheres, né, acho que a questão da mulher já veio muito forte desde essa época. Eu fiz um projeto com mulheres, a reinserção profissional de mulheres ex-presidiárias, né? E depois disso fui fazendo também outros trabalhos, já fora da faculdade, trabalhando mesmo, com mulheres vítimas de violência, né? E aí foi um trabalho muito rico, onde eu pude me aproximar mais das mulheres, das demandas que elas tinham e dessa vulnerabilidade. Então, a psicologia jurídica realmente me ajudou muito. Eu trabalhava com mães, né? Então, assim, a psicologia jurídica me ajudou, inclusive, não só no empreendedorismo feminino, mas dentro do consultório, porque eu atendi muitas crianças adotivas, né? Então, assim, que eu precisava ter um respaldo com essas mães, com essas mulheres que estavam se descobrindo enquanto mães adotivas, né, de crianças. Então, foi muito rico, realmente, esse caminho, né? A gente não imagina, né? Então, assim, como uma coisa tem a ver com a outra, né? O que a psicologia jurídica tem a ver, né? Então, assim, com a mulher, com o empreendedorismo. Mas, realmente, depois disso, eu fui me aproximando mais da questão da mulher e chegar agora, né, a trabalhar com o empreendedorismo feminino, eu vejo o quanto que é necessário a gente se aproximar realmente do social, né? Porque a gente não está falando ali com mulheres máquinas, né? Estamos falando com mulheres mães, mulheres que estão inseridas na sociedade, mulheres que também passam por essas questões, né? Socioculturais, jurídicas, enfim. Então acaba tudo estando interligado, né? Né? Você falou um pouco das necessidades, né? O que você acompanhou durante essa sua trajetória, né? O que mais acontece? Qual é a maior necessidade? Qual é a maior dificuldade que a mulher
encontra no nosso papel social mesmo, né? Sim. É claro que assim, pra gente pensar na mulher hoje e a mulher antes, a gente sabe que a mulher galgou em uma trajetória, assim, de muitas conquistas, né? Então, assim, de muitas garantias de direitos, né? E você trabalhar com garantias de direito das mulheres, a gente não está falando só sobre questões jurídicas, né? Então, sobre questões civis, sobre questões do Estado, de direitos mesmo. A gente está falando social, né? Então, assim, do direito da mulher poder adentrar espaços que antes ela não podia estar. Então, assim, adentrar em lugares que antes era mal visto, ela não pode, ela não tem capacidade. Então, assim, essa trajetória que a mulher percorreu e está percorrendo, né? Então, assim, de garantia de direitos, não só socialmente, né? Então, assim, mas nas relações, nos ambientes de trabalho, né? A gente tá falando aqui sobre empreendedorismo feminino, mas é importante a gente falar sobre o mundo corporativo para a mulher, que é muito diferente para o homem, né? Então, assim, as oportunidades muitas vezes são maiores para os homens do que para as mulheres. Então, as necessidades que as mulheres têm ainda é de reconhecimento, né? Então, assim, ainda é de validação, né? Ainda é de um lugar, um espaço em que elas podem adentrar. Porque a mulher, ela é muitas coisas, né? Então, assim, falar sobre mulher, meu Deus, quanta coisa. É muita coisa, né? Então, assim, a mulher, ela é a filha, ela é a mãe, ela é a esposa, ela é a profissional, e ela tem que seguir os padrões da sociedade estéticos, tem que ser bonita, tem que se cuidar, tem que seguir um padrão, sim, físico, né? Então, assim, é muita pressão, né, que a mulher vive. E como é que lida com tudo isso? Entende? Então, assim, eu acho que são muitas as questões que a mulher hoje ainda tem de necessidade. Mas eu acho que é muito importante também falar sobre as conquistas que têm acontecido, né? E esse leque do empreendedorismo feminino foi algo que veio para a mulher de uma forma muito intensa. Né, acho que encontrando todas essas dificuldades, né, de exercer esses vários papéis, né, às vezes no mundo corporativo era muito mais difícil a mulher poder exercer tudo isso, e o empreendedorismo feminino traz aí uma oportunidade para ela conseguir minimamente, talvez, se sentir forte, se sentir livre, se sentir capaz de poder exercer o que ela busca, né, as conquistas, os sonhos e tudo mais. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Responder, lógico, né? E você vê como, por exemplo, né, um dos fatores para poder fortalecer essa mulher pode estar relacionado ao empreendedorismo, porque vem uma renda, vem um reconhecimento, isso contribui para a autoestima. Com certeza, com certeza. Eu acho que em muitos quesitos, né? Eu estava falando sobre a questão das mulheres vítimas de violência. Muitas mulheres, às vezes, ficam nessas relações, né? Então, assim, relações abusivas, relações violentas, seja não só fisicamente, mas psicologicamente, por causa de uma questão financeira. Financeira, né? Então, assim, onde ela não consegue encontrar ali o próprio desenvolvimento dela. Então, assim, sim, o empreendedorismo feminino, ele é de muito empoderamento para a mulher, né? Então, assim, acho que não só na questão financeira, mas na questão da capacidade dela saber que ela pode, né? Então, assim, conquistar algo, ela pode ir lá ter o trabalho dela, ela pode fazer, ela viu que aquele produto dela é bom, ela vai vender, alguém quis. Então, alguém assim, quis, se interessou, gostou, exatamente. Então, foi assim, útil, né? Foi útil, e ela poder ter aquele dinheiro para ela poder investir na vida dela. E ela poder investir em estudo, ou em mais trabalho, ou na vida dela, ou na questão familiar, ou na própria autoestima dela. Então, assim, como a gente estava dizendo, às vezes falar sobre empreendedorismo feminino, as pessoas pensam o quê? É só uma mulher que vai lá e vende e faz alguma coisa. Mas não, tem muita coisa envolvida, né, nesse quesito dela se sentir potente, né, assim, para ela poder fazer algo por ela e ela poder contribuir, né, com a vida dela, com os sonhos dela, com as conquistas dela, e ela saber, às vezes, que alguém está comprando alguma coisa dela, isso já é o máximo, muitas vezes, para algumas mulheres, né, que não sentem que são capazes, que têm segurança, né, às vezes as pessoas, as famílias, os companheiros não validam, né, então, assim, não apoiam, sabe, não dão condições. Então, assim, o empreendedorismo feminino, ele veio muito para poder também mostrar para a mulher o quanto que ela pode se ver desenvolvedora dela mesma, né, o tanto que antes, socialmente, não era muito visto, né, ela precisava depender de alguém. Né? Ela precisava depender de uma família, ela precisava depender de um companheiro ou de um trabalho, porque se fosse só CLT que funcionaria para ela, como é que seria depois dos filhos, né? E aí, você vai ter filhos ou você não vai? Porque uma empresa não quer mulheres com filhos, né? Uma empresa não quer a mulher que vai sair depois para levar o filho no médico, entende?
Então, são muitas coisas. São muitos detalhes, né? Mas eu achei muito bacana você falando, né, desses outros ganhos que são extremamente importantes, que são os ganhos emocionais. Sim. Claro que esse financeiro, ele ajuda, né? Foi o que você comentou, né? Tem muitas mulheres que acabam ficando em relacionamentos muito ruins por não ter o básico, né? De estrutura para poder se manter, para poder se sustentar. Só que, normalmente, o que dá essa sustentação é muito também do emocional, né? Sim. Então, se eu sei que eu sou capaz de contribuir com a sociedade, que eu sou capaz de me sustentar, que eu sou capaz, né, do que quer que seja, e isso vai ajudar com que eu fique mais fortalecida e consiga tomar decisões importantes para mim, né? Sim. Eu sou psicóloga voluntária num projeto, né, numa rede, que chama Rede das Mulheres Empreendedoras do Campo Limpo e Região. Né? Olha, é um trabalho voluntário, é um trabalho super rico, né? Então, assim, em que existe uma equipe de 10 conselheiras, né? Eu sou em uma delas. Então, tem ali as meninas que fazem a captação de empreendedoras na região, tem 2 psicólogas, eu e mais uma, tem nutricionista, tem uma pessoa que fala sobre finanças, né? Então, equipe assim, multidisciplinar. Exatamente, uma pessoa que fala sobre marketing digital, né? E ali a gente vai podendo não só divulgar o trabalho delas, mas ter uma rede de apoio, porque o que a gente percebe é isso. A mulher, ela precisa de uma rede de apoio. Ela precisa de acolhimento. E foi o que a gente percebeu, entende? Fazendo esse tipo de trabalho. No começo era só, vamos divulgar o trabalho das mulheres, para poder ajudar, né? Então, assim, elas poderem ter ali uma riqueza de capital de giro para ajudar a região também. E aí a gente foi percebendo que não era só isso que elas precisavam, entende? Elas precisam de acolhimento, sabe? Então, ao invés de ser uma rede de ou marketing digital ou de empreendedorismo, é uma rede de mulheres reais que apoiam mulheres reais. Né? Então, assim, às vezes ela só precisa de um acolhimento. Nossa, você está trazendo uma coisa tão importante, Esther. Eu via muito, né? A gente é muito observador enquanto psicólogo, né? Assim, eu brincava que eu adorava ir para o shopping, sentar na praça de alimentação e ficar observando, né? Era tão triste, né? Assim, é tão triste quando uma mulher não sabe dar apoio para outra mulher, né? E esses grupos, eles estão mudando essa mentalidade, essa visão, né? O quanto é importante também a mulher validar a mulher, reconhecer, né? Às vezes a gente ouvia algumas coisas que eu falo assim, gente, não, mulher falar isso de mulher, não. Exato. Pelo amor de Deus. Não que alguém possa, ninguém pode, mas você ouvir, né, de pessoas que estão na mesma situação que você, né? Uma desqualificação, uma desvalorização, é muito ruim, né? Sim, é aquela famosa frase, né, que mulheres são rivais, né? Então, assim, não, mulheres não têm que ser rivais. Não tem que ser. Né? Em qualquer âmbito que for. Sim. Né? No contexto social, de relacionamentos, né, ou profissionalmente, não tem que ser, as mulheres têm que se apoiar. Tem que se apoiar. Né? Então, assim, porque o lema, inclusive, da nossa rede, né, é que juntas somos mais fortes, porque é isso. Né? A mulher, ela já tem que lidar com tantas coisas, tantas pressões que a gente estava até dizendo, né? Do mundo afora, aí é social, é de relacionamentos, é estético, né? São tantos padrões. Por que as mulheres não podem, então, ser apoio umas por elas, né? Então, assim, elas por elas mesmas, né? Além de tantas outras coisas tem que lidar, porque a vida é pesada mesmo, a vida é muito corrida, né? Então, assim, a vida consome, né? Então, assim, ainda tem que ficar lidando com essa competição. Não tem, né? Então, assim, tem que ser leve, tem que ser tranquilo. Então, uma competição onde não tem que existir e não existe, né? Exato. Cada um tem o seu lugar. Porque não tem um ganho, né? Às vezes as mulheres acham que tem ganhos, né? Então, assim, por poder pensar nessa questão de rivalidade ou de competição. Mas se você for pensar, não tem ganhos nisso. É só mais perdas, né? É muito mais perdas do que ganhos, porque tem lugar para todo mundo. E você faz diferente. Então, por exemplo, nós somos aqui psicólogas, né, Célia? Você tem o seu trabalho, e é diferente do meu, e é diferente da nossa outra colega psicóloga, e todo mundo vai fazer o seu trabalho, vai contribuir na sociedade, com a vida do outro, de formas diferentes, né? E tá tudo bem por isso, né? Com certeza. Na verdade, o que fomenta a competição tá muito relacionado à baixa autoestima, né? Sim. A baixa autoconfiança. Quanto mais eu entro nessa disputa, nessa competitividade, tem uma denúncia por trás disso, não tem? Exatamente. E quando a gente fala muito sobre autoestima com as mulheres dessa rede que eu tô te falando, a gente já fez muitas lives, né? Fizemos rodas de conversa, né? Para abordar essa questão de autoestima. Uma das primeiras palestras que a gente fez
foi sobre a questão de autoestima lá antes da pandemia. Aí veio a pandemia e a gente teve que ficar só no digital, e aí fizemos muitas lives sobre isso. E uma das coisas que a gente abordava era justamente isso. Quanto que a autoestima individual, ela vai para o coletivo, né? Porque às vezes a gente acha que o que vai validar a minha autoestima é o que vem de fora para dentro, né? É se o mundo me reforça, se as pessoas de fora me elogiam, se elas me reforçam, mas não é. A autoestima, ela vem de dentro para fora. Você só vai conseguir perceber, né? Então, assim, se existem pessoas ali te apoiando ou te validando, ou se você reconhecer o quanto você é potente, se você permitir que seja de dentro para fora. E não de fora para dentro, né? E é até interessante, né, Esther? Porque se não é de dentro para fora, muito pelo contrário, essa validação externa não liga, né? Não nunca vai ser suficiente. Não vai ser. Vai ser uma busca incansável. É igual um vício, né? Eu preciso mais, e eu nunca tô satisfeita, né? Exatamente. Porque faltou faltou de dentro, né? Exatamente. Não tem o reconhecimento ali, né? Não tem a validação, não tem eu faço conforme as minhas possibilidades, né, e tá tudo bem, né, então assim, você não precisa ficar trabalhando horas e horas por dia, né, para que você seja melhor do que alguém, não, faça o que tá nas suas possibilidades e tá tudo bem, porque aquilo é o seu melhor, né, é saber reconhecer isso, né, isso também é autoestima, né, isso também é autoestima, isso também é autocuidado, né, isso também é você reconhecer, né, as suas potencialidades, né, então são coisas que muitas vezes fica no automático, né, se você não parar para pensar, se você não falar também, não abordar isso no coletivo, passa e o consome, né, e aí você fica caindo nesses buracos, né, assim, incansáveis de uma busca que você não vai achar. Então, por isso que tem que trabalhar a autoestima, tem que trabalhar a autoconfiança, tem que trabalhar essa autovalorização, né? Então, assim, e cada um vai ser do seu jeito. Então, assim, o empreendedorismo feminino também precisa disso, as mulheres também precisam disso, né? As mães, as mulheres, todo mundo, na verdade, né? Estamos falando aqui sobre empreendedorismo feminino, mas acho que é algo que todo mundo precisa fazer. Serve para todos, né? Exato. Inclusive essa não competição, né? Exato. Serve para todos, né? Exatamente. E você pontuou algumas coisas, e uma delas eu entendi como também a autoaceitação, né? Assim, a autoaceitação do meu limite, a autoaceitação das minhas habilidades, dos meus recursos. Eu posso até saber que eu preciso desenvolver alguma coisa, que é ótimo. Sim. Né? Mas eu saber que hoje o que eu tenho é isso, e aceitar o que eu tenho para hoje, isso faz alguma diferença? Porque se você não aceita o real, né, você vai ficar sempre pensando naquilo que é idealizado, né, eu preciso estar ali num outro patamar, né, não, é realmente aceitar aquilo que você tem e as possibilidades que você tem. Tem coisas que você não vai saber fazer, entende? Tem coisas que você não vai fazer e pronto, né, se tem coisas que você tem dificuldade, é reconhecer também as dificuldades. Né? Uma das coisas que nós sempre enfatizamos para essas mulheres, né, que a gente trabalha nessa rede, nesse grupo, é elas poderem voltar cada vez mais sobre essa questão do marketing digital. Isso ficou muito forte na pandemia, né? E cresceu também muito, significativo o número de mulheres empreendedoras na pandemia, porque mulheres que se viram ali desafiadas a poder fazer algo para ter alguma renda. E muitas das dificuldades delas eram essa questão do marketing digital. Como eu vou ser blogueira? Então, eu não sei ser blogueira. Não, mas você não precisa ser blogueira, entende? Sei lá, tira uma foto do seu produto, sabe? Grava um vídeo. Não, mas eu aparecer, meu Deus, eu sou feia. Aí vem as questões da autoestima, da autoaceitação. Não, mas minha voz é feia. Não, mas eu sou feia. Não, mas eu não sei o que lá. Não, calma. Começa devagar. Começa gravando sem você aparecer. Grava o seu produto, né? Faz alguma coisa, depois aos pouquinhos você vai aparecendo, né? Vai colocando uma foto. Divulga para amigos, começa em casa. Exatamente. Então, assim, é ter a noção de que, olha, tem coisas que eu ainda não sei, mas eu posso fazer. É acreditar que você pode fazer, entendeu? E que eu posso melhorar, e que eu posso caminhar, e que eu posso aprender, e eu vou errar, e vai errar mesmo, né? E tá certo, tem que errar. Se a gente não errar, a gente não aprende, a gente não tem experiência, a gente não encontra outras oportunidades. Às vezes aquilo que você tá fazendo, né? Eu não sei se tem mulheres empreendedoras aqui, né, ouvindo a gente, mas aquilo que você tá fazendo, você vai encontrar desafios no meio do caminho, e você pode até repensar, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Será que esse tipo de produto que eu quero comercializar, vender, será que eu quero trabalhar com isso mesmo?
E ótimo você poder se questionar em que lugar você está, né, assim, na sua vida, nas suas relações, no seu mundo, né? Até porque as nossas necessidades, os nossos interesses, eles vão mudando, né? Sim. A gente vai mudando os nossos interesses. Você mesma trouxe, né? Que primeiro você queria o jurídico, Sim. direito, e aí você se encantou com a psicologia, enfim, né? E hoje está encontradíssima aí na psicologia, permeando também com essa questão da psicologia jurídica, mas a gente muda, né? Sim. À medida que a gente vai experimentando, às vezes uma coisa que fazia sentido ontem, hoje não faz mais sentido. Exatamente. Então, assim, é bem isso mesmo, né? O exemplo das áreas, né? Então, assim, que eu vim, né? Eu trabalhava na área social, e depois eu fui para a área do consultório. Hoje eu me desafio a realmente fazer palestras, né? Eu tenho esse lado de poder fazer palestras em empresas, em escolas, condomínios e tudo mais. Antes eu não imaginava isso. Né? Então, assim, mas eu pude me desafiar, me permitir a novas coisas. Eu estou trabalhando com essa questão de empreendedorismo feminino, mas eu não sei amanhã no que eu vou estar fazendo. E eu acho isso ótimo, né? Se eu não estiver no mesmo lugar. Porque quer dizer que eu estou caminhando, né? Então, assim, eu estou procurando novas oportunidades, eu estou indo, eu estou avançando, né? Então, é muito bom poder saber que você não precisa ficar no mesmo lugar, né? E você pode ter novas descobertas. Então, eu acho isso ótimo, se por um acaso, né? Lá na frente eu estiver encontrando outras coisas e falar, tudo bem, aquilo ali foi uma fase, passou, né? E que na verdade eu acho que é até difícil ficar, aliás, eu acho que até não existe ficar no mesmo lugar o tempo todo, porque a vida é dinâmica, né? Sim. Ela mesma vai mudando, mesmo que você fique na área da psicologia clínica, né, o seu momento profissional todo, a demanda muda, né, o momento muda, o tipo de cliente muda, Sim. né? Então, assim, a gente vai tendo que também se desenvolvendo, também mudando, né? Sim, e se permitir isso, né? Porque a gente não quer, né? Às vezes não quer, Aí vem o medo, né? A insegurança. Às vezes a gente não quer, né? Falar, não, mas eu tenho medo, né? Não, eu nunca vou chegar naquele lugar, né? Eu não posso. Não, você pode, né? Então, assim, é você se permitir a isso também, né? Até porque essa permissão faz com que eu me machuque menos, né? Porque, assim, as mudanças, elas vêm. Sim. Eu querendo ou não querendo, eu dando essa permissão, não dando a permissão, a vida muda, né? Quando eu não me dou permissão, eu começo a ter mais sofrimento, não é? Sim, claro. A coisa se torna mais difícil para mim. E eu não vou mudar, não vou segurar essa mudança de acontecer, né? Sim, e é tão mais leve, né? Então, assim, quando você se deixa caminhar, e você vai vendo o que vai vindo no meio do caminho, né? As experiências que você vai tendo, né? É muito mais leve do que ficar relutando, né? Então, assim, contra algumas coisas, sabe? Então, eu sempre falo que é um dia de cada vez, né? Então, assim, você tem que ir um dia de cada vez, né? Se pessoas que, por exemplo, trabalham com CLT, né? Entendem que esse mundo corporativo hoje tá propício para você, está bom pra você? Ok, mas se em outro momento você falar, não, eu acho que não tá bom, né, não tá mais saudável pra mim e tal, mude, né, então assim, tudo bem, se você quiser voltar depois pro CLT, você também pode, né, então assim, pode tudo, todas as possibilidades que você puder, né, quiser, né, entender que são viáveis, né, pra você. Né? Assim como na vida também, né, Célia? A gente tá falando sobre a questão aqui de trabalho, né, emprego, mundo corporativo, empreendedorismo, mas na vida também, né? Quantas vezes a gente não quer dar alguns passos, né? Então, assim, não quer se desafiar a algumas mudanças, algumas transformações, né? Principalmente quando a gente fala de dentro, do emocional, né? Querer mudar algumas coisas. É importante se permitir a esse autoconhecimento, né? A gente estava até brincando um pouquinho, né, Siegfried? Hoje à tarde, da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou viver assim. Hoje em dia não pode mais. Eu não sei se algum dia pôde, né? Eu acho que também é uma, né? Primeiro, eu nasci bebê. Acabou. Hoje eu não sou mais bebê. Então, assim, as mudanças, elas fazem parte da nossa vida, né? Então, vou envelhecer. São coisas pertinentes à vida que fica insustentável. Claro que... Diga, assim. Pode falar aí. Pode continuar. Assim, claro, eu quero bastante pegar esse gancho que você falou, né? Da nossa resistência. Aí vou querer explorar um pouquinho, né? Por que a gente é tão resistente? Mas Sim. essas nossas resistências fazem com que a gente procure mais a zona de conforto, não desenvolva habilidades e recursos que a gente podia desenvolver. Mas foi o que a gente também falou um pouquinho antes, né?
é um lugar que não se sustenta, não adianta, porque ela acaba trazendo muito sofrimento para quem está vivendo e muitas vezes para quem também está ao redor, né? Sim. O que você ia falar, Siegfried? Pode falar. Eu ia perguntar aqui até nesse gancho aí da Gabriela que você mencionou. O pessoal que você trabalha, a faixa etária, qual que tem mais aceitação? O pessoal tem alguma certa resistência? O pessoal de uma determinada idade? O pessoal de uma outra determinada idade tem mais aceitação? Como é que funciona? Porque seu público hoje seriam mais mulheres, né? Você fala sobre empreendedorismo como um todo, mas mais para as mulheres. Mas Sim. dentro dessa faixa etária aí, você vê alguma coisa assim ou não? As mulheres jovens, né? Então, assim, as pessoas jovens, eu acho que justamente por causa da geração, elas se permitem mais, né? Então, assim, se permitem mais a poder se desafiar, a poder apostar, né? Então, assim, E algumas jovem, coisas. só para me situar, você está falando o quê? De 20 e É, poucos porque hoje em dia é delicado. anos? Quem é jovem hoje em dia? Quem não é mais jovem? Mas acho que é geralmente em torno de 20 e poucos anos, 25, 30, eu acho que são jovens. Mas eu acho que o empreendedorismo feminino ainda não tá aí, né? Assim, já tá um pouquinho mais, depois de 30 anos. Geralmente as mulheres que estão se permitindo a empreender são mulheres que já tentaram o mercado de trabalho, sabe? Já estavam esgotadas, ou por uma questão de família, teve filhos, né? Tava muito difícil e tudo mais, resolveram ir pro empreendedorismo. Então, eu acho que são mulheres acima de 30 anos, né? Acima de 35, né? 40, é geralmente nessa faixa etária. Só que quanto mais velhas, digamos assim, né? A gente falando sobre a síndrome de Gabriela, mais maduras, né? Mais maduras. Mais maduras. Estávamos falando sobre essa síndrome de Gabriela, né? Acho que quanto mais maduras, mais a resistência, né? Então, assim, disso que a gente estava falando, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. É claro que acho que tem muitas pessoas que têm essa dinâmica já, né? Então, assim, independente de idade. E eu acredito que isso vai muito na linha do medo mesmo, né? Então, assim, do medo, como você disse uma palavra sobre resistência, né? Eu acho que essa palavra resistência é muito significativa, porque é o medo, é a insegurança, né? Então, assim, de poder abrir um pouco, né? Então, assim, mão desse controle, né? Então, assim, eu sou assim e pronto, e acabou, né? Então, assim, por que não pode ser diferente? O desconhecido, O desconhecido, né? causa medo, né? Causa muita insegurança. E, para além dessa questão do sexo, a gente tem uma cultura no nosso país que não vê com bons olhos a pessoa que é um empreendedor. Eu não sei se você tem essa mesma impressão. A gente tem essa questão muito de que o empreendedor, né, ainda mais quando ele faz sucesso. Aí pronto, alguma coisa de bom ele não fez. Explorou alguém, alguma coisa lá no passado. Fez alguma coisa legal. Então, mas a gente ainda tem essa resistência muito grande cultural no nosso país, não é? Sim. Embora, foi o que eu falei, acho que é muito recente, a pandemia trouxe muito isso. Né? Então, assim, até então... Acelerou, né? Até então era realmente isso. O que te dá garantias, né? E as pessoas, elas têm medo do desconhecido, como a gente estava falando. As pessoas têm um senso de proteção, né? Então, assim, precisa ter, né? Então, assim, a proteção, a segurança, algumas pessoas mais, outras menos. E pensar sobre os benefícios do CLT, as garantias de uma aposentadoria, né? Faz com que as pessoas fiquem um pouco escravizadas mesmo nesse sistema, né? De CLT. Mas eu acredito que, por causa da pandemia, né? Acelerou realmente isso. Então, surgiram muito mais temas sobre empreendedorismo, marketing digital, empreendedorismo feminino, órgãos que trabalham com empreendedorismo, como Sebrae, etc., né? Nossa, vieram com força total, com cursos, com oportunidades e com questões, assim, então veio muito forte, realmente. Embora algumas pessoas ainda tenham esse preconceito, né, com o empreendedor. Mas eu acredito que isso tem se desmistificado, né, um pouco mais, tem quebrado um pouco mais desse tabu, né, dessas possibilidades, até mais por causa das questões também da própria aposentadoria, teve muitas mudanças na legislação, né, então assim, da aposentadoria, do registro CLT, né, da carteira, né, outras fontes de renda, investimentos, estão crescendo, então assim, outras opções, né, então assim, de ganho de renda agora que as pessoas têm e podem apostar, então embora ainda tenha, né, esse preconceito, eu acho que recentemente isso tem aos poucos saído um pouco de cena, né. Mas sabe que você falou uma palavra também que é bem interessante, que é desmistificar, né, o empreendedorismo. Porque eu vejo tanto dessa ponta, né, o olhar
que era preconceituoso em relação ao empreendedorismo, mas também como idealizado, Uhum. né? Eu vejo dois opostos aí muito fortes, que é muito bacana a gente trazer essa temática para a gente tentar, e aí você vai ajudar a gente aí a desmistificar mesmo, né? Então, assim, porque empreendedorismo é trabalho, né? Precisa de Sim. dedicação, precisa de conhecimento, precisa de domínio, Uhum. de aprendizado, Sim. né? Precisa de autoestima, Uhum. autodesenvolvimento, enfim, precisa de várias coisas, né? Não é só saber fazer alguma coisa, né? Sim. De mídias sociais, né? De marketing digital, hoje em dia, né? A gente Uhum. viu a importância disso. Então, né? Porque às vezes acontece, né? Assim, principalmente quando é adolescente, né? Eu vou vir um pouquinho antes, né? Eu atendo adolescente e adultos. E aí é muito engraçado. Quero ser empreendedor, quero ser dono de empresa. Tá. Né? Me explica, o que é isso que você quer, né? Uhum. E aí você vê que assim tá muito distorcido, né? Eu não nasci para ser mandado, Uhum. né? Eu quero ter a minha empresa e aí eu quero trabalhar 2 horas por dia. Pode ser, né? Tudo é possível. Acho que uma construção também. Acho que tem algumas possibilidades aí, mas não é o mais comum. Sim. Né? O mais comum é trabalho, né? Dedicação, investimento. Sim, e muitas pessoas, primeiro, que têm medo, né? Então, assim, tem essa questão idealizada, né? Ah, nossa, eu vou ter empresa, né? Eu vou ter muito ganho e tal, e sem poder pensar no processo, né? Sem Pode processo. Exatamente, pode até ser que realmente, né, que bom que se você puder, né, em pouco tempo, talvez trabalhar 2 horas, ter uma boa renda, seria ótimo, mas existe um processo muito árduo nesse meio do caminho, né, então assim, de constância, de dedicação, né, de aprendizado, de inteligência, né, emocional, não tô dizendo nem cognitiva, Sim. é inteligência emocional mesmo, de resiliência, de você saber perder, de você errar e tá tudo bem, de você recomeçar, e de você tentar de novo, e de você ver outras possibilidades. Então, por isso que é importante o trabalho emocional, né? Porque senão você não consegue sustentar o real, né? Não é o ideal, é o real. Você tem que sustentar o real, então sustentar o do dia a dia. E muitas vezes as pessoas de fora também não percebem isso, né? Como ele estava falando de que tem um preconceito, né? A pessoa que cresceu, ela de repente começou a ganhar muito dinheiro e tal, que fez alguma coisa errada. As pessoas não têm ideia do trabalho que é, entende? Assim, você ser empreendedor, porque você tem que ser a pessoa que faz, né? Você tem que ser a sua secretária, né? Você tem que ser o seu financeiro, você tem que ser o seu do marketing, você tem que responder as pessoas, você tem que ser o do atendimento. Você tem que ser tudo ao mesmo tempo. E ainda pensando na mulher, ela tem que ser a que cuida de casa, ela tem que ser a que cuida dos filhos, ela tem que ter uma família, ela tem que estudar. Gente, sabe, assim, não dá. Então, assim, por isso que é muita pressão. E você precisa saber lidar com isso, né? E para você saber lidar com isso, você precisa estar preparado, você precisa estar bem com você mesmo, né? Então, assim, poder pensar, ter resiliência de ir aos poucos, ir no seu tempo, entender os seus caminhos, entender o seu processo e saber que precisa trabalhar bastante, né? Então, assim, vão ter dias bons e vão ter dias ruins. E tá tudo bem, porque faz parte do processo, nada linear, né? São idas e vindas, altos e baixos. Então, é saber passar por isso também. Você só vai chegar lá no sucesso, né? Se você saber viver os processos, né? Tem que saber viver os processos e os altos e baixos, né? E não é idealizado mesmo, né? Desse jeito. A não ser que você aposte em algo que dê um retorno muito rápido, né? Então, assim, você tem que ser muito certeira de dar um retorno muito rápido, né? Mas se eu não souber manter, também perco. Casos assim tem vários, né? Exatamente. Tem vários. Exatamente. Então, algumas pessoas dizem, né? Nem todo mundo pode empreender, né? Então, assim, nem todo mundo tem um perfil de empreendedor. Não que isso também não possa ser lapidado, né? Então, assim, uma pessoa que realmente não consegue, a princípio, ter esses tipos de diretrizes, né? Então, assim, de disciplina e de engajamento e de trabalhar. Isso não quer dizer que a pessoa que talvez não tenha muita noção do que é isso, ela não pode ser lapidada, né? Mas, de fato, você precisa ter aí algumas diretrizes, né? Como a gente falou de inteligência emocional, de planejamento, de organização, economia, sabe? Você tem que se planejar, você tem que se organizar. Uma pessoa que tá com empreendimento, se não tiver planejamento, se não tiver organização, vai por água abaixo, né? E se conseguir uma ascensão rápida, se não tiver tudo isso, perde, né? Exatamente. Então, é um mundo muito rico, sabe? O mundo do empreendedorismo é muito rico. O mundo do empreendedorismo feminino, mais rico ainda.
né? Então, assim, porque tem todas essas outras questões que a gente vem falando, né? Então, assim, de dificuldades e de empecilhos, muitas vezes, mas que ao mesmo tempo são potências, são potencialidades, a mulher saber que ela pode lidar com tudo isso que a gente estava falando que é difícil, e ainda vencer, e ainda ter resultados, e ainda poder ter conquista, sabe? Ver que o trabalho dela tá dando certo. Não tem nada que pague, né? Então, assim, ou pessoas, ou família, ou críticas, ou qualquer coisa que for. Você tem alguma colocação aí, Cel? Tem. Tem? Não, eu vou para um tema mais espinhoso aqui. Me vem um tema mais espinhoso aí, mas tem que é uma coisa. Tá, então segura só um pouquinho espinhoso. Eu acredito que dá pra gente. Mas manda aí, Cel. Não, na verdade, duas coisas que me veio aqui. Uma, né, disso que você vem trazendo, né, dessa demanda grande que a mulher tem. Que você trouxe a importância da inteligência emocional, né? Que é um dos fatores que eu vejo muito importante da gente desenvolver. Eu falo gente porque vira e mexe também, né? Né, a gente começa a querer controlar tudo, a dar conta de tudo, né? Teve uma pessoa que veio aqui, Siegfried, se você lembrasse, me lembra quem foi que falou, né? Mas foi a Gislene. Gislene Teixeira? Gislene Teixeira, sexóloga, né? Que assim, que é muito comum, né? Assim, sei lá, os dois chegam do trabalho e o homem tá cansado. Estão os dois cansados, né? Mas o homem se permite chegar em casa, sentar no sofá, ligar a televisão, para espairecer um pouquinho. Ok, tá tudo certo, né? E a mulher, ela não consegue, né? Ela já chega em casa, ela já vai colocar roupa para lavar, ela já vai colocar comida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como a gente precisa aprender, né? A delegar. Sim. A construir parcerias, grupos de apoio, né? Então, assim, não sei marketing digital, vou lá no grupo, né, no projeto que você trabalha lá, me ajuda, como é que faz? Faz junto. Uma coisa que eu fiz, e se precisar, bom, o Divancast está aí como prova disso, quando você está começando alguma coisa, às vezes você precisa se sentir acolhido, se sentir em um ambiente acolhido, seguro e até protegido, né? E chamar os amigos, olha, vocês podem participar, né? Deixa eu saber que você tá lá. Validado, né? Eu acho que é a questão da validação. Da validação, né? Validar isso, né? Então, assim, o que eu penso, né? Eu sinto que é isso, mas se alguém vem e me fala, olha, isso mesmo, né? Acho que dá muito mais segurança, né? De poder pensar. E isso que você estava falando, né, Célia, é algo muito cultural, né? Que se aprende, né? Isso que você tá falando das diferenças, às vezes, da mulher maravilha, da mulher que tem que dar conta de tudo, o quanto que isso ainda tá muito enraizado. Tudo bem, né? Acho que a mulher teve muitos ganhos e essas questões estão sendo muito discutidas recentemente, mas ainda é muito enraizado, entende? Então, assim, não só pelo homem, pela própria mulher. Pela própria mulher. Né? Então, assim, pelas mulheres... É da não permissão, né? Exato, é da não permissão do que ela aprendeu, né? Então, assim, do que é cultural, do que é social, de que ela entendeu que tem que ser assim, porque se não for assim, ela vai desagradar. Tá, mas o que tem aí depois que você desagrada? O que você vai perder, entende? Às vezes é simplesmente o seu lugar de exploração, né? Da sua exploração, do lugar que você se coloca, entende? Então, assim, algumas coisas precisam ser quebradas mesmo, né? Eu sei que esse é um assunto também espinhoso, não sei nem se era sobre isso que o Siegfried queria falar. Não. Mas é um assunto espinhoso também, entende? Porque mexe realmente na zona de conforto, né? Então, assim, do padrão, né? Assim, do que é social, do que é cultural, do que muitas vezes foi concretizado. Mas como que a mulher, ela vai dar conta dessa ascensão que ela tá tendo, né? Então, assim, dessa descoberta desse mundo que ela tá entrando, se ela ainda tiver baseada nessas diretrizes que ela entende que hoje talvez não sejam tão confortáveis ou tão saudáveis, ela não se permitir a certas coisas, né? A conversar, a um diálogo, delegar, dividir e falar, olha, estamos aqui no mesmo patamar. A mulher não pode se colocar inferior, entende? E questionar. Elas não vão gostar do questionamento. Não vão gostar dos questionamentos dela. Mas elas têm que questionar. Mas é só a gente pensar assim. A gente também não gosta. Não, né? Então, assim, mas pelo diálogo, muitas vezes, e pela conversa, é que as coisas se resolvem, não é? Então, assim, precisa questionar. Da mesma forma que ninguém gosta de ser questionado, né? A partir do questionamento, você começa a repensar e pensar e ver realmente, eu tô baseado no quê? Para falar sobre isso, entende? Ou para insistir nesse meu comportamento, é baseado no quê? E aí você vai quebrando, entende? Assim, desconstruindo ideias, coisas. E aí você vai vendo possibilidades. Você fala, nossa, realmente,
né? Eu acho que eu posso ser diferente, eu acho que eu posso tentar uma coisa diferente, eu acho que eu posso tentar outras opções, né? Eu posso ter ajudas. Posso ter ajudas. Né? Tem muitas mulheres que eu vejo que às vezes não conseguem, em relacionamentos mesmo, né? Em casa, às vezes não conseguem o apoio, a parceria um pouco maior, né? Do cônjuge, até dos filhos, porque não negociou, Sim. porque não pediu. Sim, e né? espera que as coisas aconteçam, né? É, Como é que você vai esperar que alguma coisa aconteça ou saia ali daquela zona de conforto se você não fala? Se você não fala da sua necessidade, se você não fala do que você precisa, né? Se ficar esperando, talvez não venha. Não venha. Eu vou ser um pouquinho aqui do contra, né? Mas não é óbvio, assim, o homem ou o chefe não deveriam saber das minhas necessidades? Por que eu tenho que pedir, tenho que questionar? As pessoas não sabem que tá pesado pra mim? Eu concordo, Célia, mas não, infelizmente. Eu deveria, realmente. Eu acho que isso é uma das angústias, né? Acho que as mulheres carregam, né? Então, assim, como assim eu preciso ter que me esforçar pra mostrar que eu preciso disso? Entende? É difícil. Mas é aquilo que a gente tava falando, é cultural, entende? É social. Pode até ser que o cônjuge passe aqui pela cabeça dele. Eu deveria fazer. Mas é social ele estar naquele lugar. Entende? Então, assim, ainda é muito difícil. É claro que existem muitos homens hoje que, né, mudaram. Já mudou muito. Mudou muito, né? Então, assim, mudaram muito, mudou muito essa relação, mudaram esses papéis, né? Então, assim, não dizendo que tem que trocar, não, tem que conversar, tem que ser dividido, sabe? Tem que ser igual, a mulher trabalha, o homem também trabalha, a casa é dos dois, sabe? Assim, é tudo dos dois, né? Então, assim, por que uma pessoa tem que fazer mais do que a outra? Por que tem que ser mais pesado pra um? Só porque foi assim que aconteceu até agora, né? Então, é difícil, assim, é uma luta árdua, né? Então, assim, essa luta social e familiar do lugar da mulher, porque a gente tá falando de um lugar. A gente tá falando de um lugar, a gente tá falando de um papel. E que é difícil, muitas vezes, brigar, batalhar, né? Então, assim, pleitear, né? Eu concordo com o que você falou. Eu não deveria ter que pedir, né? Então, assim, eu não deveria. Mas, infelizmente, eu acho que faz parte ainda de um processo, né? Então, assim, se você quer ocupar esse lugar, infelizmente, você tem que respirar fundo e ainda poder lutar com isso, falar e ter paciência, né? E procurar, e conversar, e dizer sobre as suas questões, né? Quando a gente fala sobre autoestima, a gente também fala sobre isso. O quanto é que você consegue se posicionar, né? Diante das coisas. Até mesmo para as mulheres que estão ainda no mundo corporativo. O quanto é que você consegue se posicionar diante de algumas coisas que acontecem no seu trabalho, né? Porque você é mulher. E porque às vezes existe uma questão aí dos homens, né? Ou na sua vida mesmo, como um todo, né? Então isso também faz parte da autoestima, você saber se posicionar. E só porque eu sou mulher, baseado na visão e na percepção que eu tenho de ser mulher. Exatamente. Porque é isso que eu tô falando. Às vezes a gente acha que é do homem que vem, não. As mulheres também estão contaminadas, né? Muitas vezes com isso. Dessa falta de lugar, dessa falta de espaço, dessa falta de pertencimento. Não mereço. Né? Então, assim, não posso. Não posso descansar, não posso parar um pouco. Exatamente, tenho que estar nessa coisa frenética, né? Então, assim, eu preciso. Não, por que você precisa, né? Muitas vezes a gente questiona isso, né? Então, assim, até mesmo entre nós lá do conselho da rede, né? Ai, gente, porque a gente divide, a gente tem uma página no Instagram e a gente divide por semana posts de diversas, então, por exemplo, dia de segunda são as psicólogas, dia de sexta são as nutricionistas, dia de quarta é do financeiro. Ai, gente, olha, eu vou postar o post hoje 9 horas da noite porque eu tô numa correria que não, tá tudo bem, sabe? Assim, se você não postar hoje, tudo bem, posta amanhã, posta semana que vem, não tem problema. Então, assim, primeiro precisa partir da gente ali, entende? Se não partir da gente, como é que a gente vai falar pra uma mulher que ela precisa ser acolhida, que ela precisa colocar a necessidade de acolhimento, né? Se a gente não começa a trabalhar por nós todos os dias, né? O autoacolhimento, né? Exatamente. Quando você começou a falar dessa necessidade que a gente tem, né, de posicionamento, como é importante essa base, né, de novo, do psicológico, do emocional, dessa construção da autoestima, da autoconfiança, porque se eu não tenho essa construção, eu não vou conseguir colocá-la do lado de fora, né? Exatamente. É o de dentro pra fora. É de dentro pra fora. Né? Então, assim, eu até posso entender que eu preciso realmente, eu tenho essa necessidade de poder mudar isso. Eu até entendo, né? Então, assim, eu até tenho essa noção. Mas se eu não tiver
preparada ou forte, resistente para isso, integrada, né? Então, aqui nas minhas dificuldades, eu não vou conseguir colocar isso. Né? Então, assim, por isso que precisa, mais uma vez, vir de dentro para fora, né? É um trabalho em conjunto, e assim você vai manejando o que tá aí fora, né? O que tá no externo, né? Que passa aí por todas essas coisas que a gente tá falando, né? Do autoacolhimento, né? Da Exato. autoaceitação, da autoestima, da autoconfiança, né? Uhum. Uma brincadeirinha que eu vou fazer com você, né? Que você comentou da sua trajetória profissional. Você nasceu já sabendo tudo isso? Ah, claro, com Foi. certeza. Obviamente não. É sempre um grande aprendizado, Sim. né? E essa é uma sacada que a gente precisa ter, né? Então, Sim. assim, a gente vai desenvolvendo os recursos que precisa à medida que vá precisando ou que se interessa, né? Tem coisas que me interessam e me desafio e vou desenvolver. Mas, e esse aprendizado passa por muitos erros, né? Você comentou algumas vezes, Com né? certeza. De erros. Falando do medo, de erros. A gente tem tanto medo de errar, de não ser aceito, de não ser valorizado, que a gente se bloqueia, né? Sim. Para não fazer, para não se expor, para não empreender. Uhum. Só que não tem muito jeito, né? Eu Sim. preciso passar bastante por esse que aí também tem uma questão de interpretação, né? Eu posso interpretar como erro e posso interpretar como aprendizado, né? Como experiência, né? Como experiência. Simples assim, porque a experiência, ela vem dos erros e dos acertos, né? E ela é necessária para isso. Então, assim, claro, tudo na vida que a gente vai aprendendo, a gente vai tendo os insights, né? Então, você vai tendo, nossa, era realmente isso. É duras penas, né? Então, assim, é vivendo, é aprendendo, é saindo de um lugar para outro, né? É pensando de que antes eu acreditava naquilo, hoje eu já não acredito mais, né? Então, assim, por quê? Porque eu vi coisas, né? Eu passei por coisas que eu entendi que eu precisava mudar o meu posicionamento, eu precisava mudar o meu pensamento. Então, é um processo realmente. A gente passa a vida toda por esse processo, né? E não é algo mágico, não é algo de uma hora para outra, é no tempo de cada um, né? Então, assim, é no tempo de você poder ir caminhando e se permitindo, né? E indo, né? Nesses caminhos aí também. Então, não, obviamente que a gente não aprende isso, né? De uma hora para outra, nasce sabendo, né? Sabendo. Tem que viver, né? Até pegando um gancho disso, né? Às vezes tem algumas empreendedoras que, quando a gente aborda, né? Essa questão do digital, né? Então, assim, e essa questão da aceitação que você estava falando. O quanto que estar na internet, né? Então, assim, mexe com essa questão da aceitação. Será que as pessoas vão gostar disso? Será que as pessoas vão me achar blogueira? Será que as pessoas vão achar que eu tô sendo boba, né? Então, assim, que eu tô sendo ridícula, que eu tô fazendo nada a ver, sabe? Fiz algo errado, falei algo errado. O quanto que isso mexe, né? Então, assim, com o sentido da aceitação. Será que eu tô desagradando, sabe? E, sim, você vai desagradar. Você não vai agradar todo mundo, né? Mas seja você. Né? Então, assim, faça as suas possibilidades, o seu melhor, mas seja você. Você não vai agradar todo mundo mesmo, mas você vai agradar alguém. E esse alguém é o seu cliente, entende? Tem pessoas que não vão se agradar e eles não vão ser seu cliente e tá tudo bem, porque outras pessoas que vão se identificar com você vão ser aquelas pessoas que vão comprar e vão te ajudar no seu crescimento, né? Então, de não ter medo, entende? De poder ser você e de ficar com medo dessa questão de aceitação. Se as pessoas vão aceitar ou não o que eu faço, né? Se as pessoas vão aceitar ou não que eu saia do CLT e vá empreender. Se você sente que você tem que fazer isso, então sinta e vá, né? Então, assim, é a questão do sentido. Tem coisas que só você vai poder fazer por você, né? Ninguém vai poder fazer. Se você sente, é você quem tem que fazer isso, né? E a gente comentou um pouco da demanda, né? Desmistificando aí o empreendedorismo, a complexidade que é o empreendedorismo, as etapas, os processos. Mas se a gente também for pensar, né? No CLT, né? Quem está nessa questão, né? Infeliz no modelo que está, ou por ser CLT, ou por estar subordinado a uma empresa, ou algum mercado, também é muito difícil. Sim. Né? Então, assim, eu costumo falar assim, são duas coisas difíceis, né? Qual que eu tenho vontade de fazer? Qual vai me deixar mais feliz, né? Qual vou me sentir mais realizada? Sim. Né? Porque a dificuldade eu vou ter nos dois, né? Assim, também é uma outra grande ilusão achar que se eu for CLT, eu vou estar feliz, vou estar satisfeita, eu vou ter minha aposentadoria garantida. Às vezes sim, né? Aposentadoria garantida para pagar os remédios porque eu adoeci, sofri burnout, enfim.
depressão, ansiedade, porque eu acabei me violentando, né? Exatamente. E não sei se tem um certo ou errado, né? Nós estamos falando aqui de se permitir, e eu acho que o mundo do empreendedorismo, de fato, quando você entra no mundo do empreendedorismo, você pensa, por que eu não fiz isso antes, né? E foi o que eu pensei também, quando eu saí do CLT e resolvi, né? Então, assim, empreender, né? Ser autônoma. Eu pensei, por que eu não fiz isso antes? Porque realmente é muito diferente. Te dá autonomia, te dá independência, te dá liberdade. Mas isso não quer dizer que esse é o certo. Se você entende que o seu lugar é estar realmente na empresa, você se vê ali, sabe, naquele mundo corporativo, sabe, com os ganhos que você tem, ótimo, tudo bem também, né? Então, assim, não tem certo e errado, é você estar bem, entende? Como você está dizendo, estar feliz, né? Então, assim, é ser saudável para você, para sua vida, para os seus planos, tem que fazer sentido. Não dá pra gente fazer coisas que não tenham sentido, né? Então, não é certo ou errado, é o que você entende que faz bem para você. É verdade. Vamos conversar um pouquinho. Nós estamos aqui no chat, então podem fazer perguntas. Então, eu já quero fazer aqui uma provocação. Quem que está assistindo a gente é empreendedor ou tem vontade de empreender, tem medo, já se arriscou, não deu certo ou deu certo? Faça algo, comenta com a gente, compartilha com a gente, que a gente vai estar junto para compartilhar com vocês também. Deixar os comentários, né, vai estar abertos para vocês interagirem com a gente. Eu ia fazer uma pergunta aqui meio espinhosa para você aqui. Se o pessoal fizer algum comentário, se você estiver presente, a gente discorre lá. Mas eu acredito sobre uma questão aqui, que acredito que foi uma tomada de decisão muito errada. E que está se mostrando aí hoje no presente, que é a questão da CLT. É um jabuti. Eu sei que é uma coisa assim que assusta muita gente, que não sei o que lá, mas é um jabuti, tanto que você pega os números aí de países que não têm esse jabuti e os números deles são diferentes dos nossos. Uhum. Como é que você vê como as mulheres lidam com isso? Elas têm uma cabeça mais aberta, vamos supor, ao ponto de começar a se livrar disso? De se livrar desse mundo corporativo? De ter uma relação, vamos supor, num campo ideal aqui, de uma empresa só de mulheres. Será que elas teriam essa coragem de dar um passo à frente e esquecer isso para trás e começar uma relação mais empregado-patrão, sem estar essa questão aqui? No meu comentário eu tô sendo meio tendencioso aqui, eu reconheço isso, mas os números provam, não sou eu que estou defendendo assim, não, esse é melhor, não, os números provam. Quem tem um mercado mais aberto tá lá na frente. Então, essa questão de riqueza para a nação como um todo. Como é que você vê essa questão? É porque, assim, de novo a gente entra na questão cultural e social, né? Então, assim, de certa forma, os homens eles foram ensinados a agir muito de uma forma mais lógica, né? E a mulher de uma forma mais emocional, né? Então, e isso também muda, né? Então, assim, diante do mundo corporativo e de como as coisas foram acontecendo, né? Então, assim, como as leis foram sendo criadas, como foi esse ambiente, quais as regras, e eu não tô dizendo nem regras estatais mesmo, regras internas, né? Então, assim, regras sociais que foram colocadas baseadas nisso, da lógica e baseado nessa questão da mulher, né? Que a mulher é mais emocional e tudo mais. E eu acredito que sim, que a mulher, ela arrisca mais. Ela pensa de uma forma um pouco mais ampla, né? Assim, eu acho que ela pensa de uma forma um pouco mais arriscada, claro. Não que não seja segura. Mas os homens têm muito medo, né? Então, assim, eles são muito inseguros, né? Da instabilidade, né? Eles têm muito medo da desproteção, né? Então, assim, daquilo que é vazio. Eu tô falando aqui homens, gente, mas não é generalizado, tá bom? Porque eu sei que não é algo, todos os homens são assim. Mas é o que geralmente é, né? Então, é a construção realmente social e cultural que foi feita. Até pelo papel que esse homem, né, desse formato... acredita, né, que é o provedor, tem que ser o provedor, então ele também tem que dar conta, ele tem que sustentar, então ele tem que ter
uma base segura e isso deixa menos flexível, né? Sim, ele tem que ser rígido, Ele né? tem que ser rígido. Então, assim, tem que ser rígido. Então, eu não posso me disponibilizar, né? Então, assim, a instabilidades, eu não posso me disponibilizar ao que é o arriscado, eu não posso me disponibilizar a essa questão flexível, né? Volátil, não. Então, e a mulher é um pouco mais, né? Porque ela foi criada também dessa forma um pouco mais emocional. Então, e um pouco mais livre, acredito eu. Então, e a gente entende também que o mundo corporativo ele foi baseado muito mais em homens do que mulheres, né? Então, eu acho que isso influencia muita coisa. E as mulheres, elas têm mais facilidade mesmo em deixar, né? Então, assim, deixar esse mundo, né? Então, assim, deixar o CLT e deixar o mundo corporativo e poder pensar, isso aqui não é pra mim, essas leis não se enquadram pra mim, porque a gente sabe que as leis não se enquadram muitas vezes, agora tá melhor, né? Essa questão de licença maternidade, licença paternidade, né? E dos benefícios e tudo mais. Tem alguns órgãos, até falando que eu achei muito legal, ainda é pouco, mas eu já vi, e não é recente, eu tive acesso há pouco tempo, mas é uma coisa até antiga, de alguns órgãos públicos, tem algumas categorias profissionais que os homens têm 120 dias de licença paternidade, né? Uhum, sim. E agora, que eu lembrei de uma coisa, né? Dessa lei que teve na Argentina agora, que a mulher dona de casa, ela foi reconhecida como profissão, né? Então, assim, a profissão de dona de casa, de lar, foi reconhecida, né? Então, assim, na Argentina, como uma profissão com direitos, né? Então, assim, garantias e tudo mais. Assim, o quanto tem mudado, tá vendo? Algumas coisas, algumas visões. Acho que tem muito ainda pra acontecer, né? Então, assim, muito pra amadurecer, mas eu sei também que o cenário econômico é difícil, né? Não dá pra gente estar nesse mundo de poliana, né? De algumas coisas, porque o cenário econômico é difícil e ele também rege algumas coisas, né? Não tem jeito, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Eu acredito que sim. Acredito que sim. Tá bom. Que sim. E fazendo essa passada, né, pela questão cultural, social, da mulher ser mais flexível, porque é exatamente isso, né, assim, o indivíduo, né, que dá conta de tantas coisas, então assim, que dava, né, vamos falar de algum tempo para trás, ainda acontece, mas no sentido bem configurado, né, que tinha que dar conta da casa, dos filhos, de muitos filhos, né, ela aprende, né, essa flexibilidade, Claro. então, assim, enquanto um tá na escola, outro tá estudando, ou já tem que fazer a comida, só para passar a questão do aprendizado, como a gente aprende, como a gente pode aprender qualquer coisa que a gente queira. Exatamente. Né? E o homem passa por essa questão, né? Assim, então ele tem essa formação cultural e social desse provedor, então faz com que ele seja mais apegado, né? Sim, e de novo a gente não entra na questão do certo e errado, né? Não é uma crítica aos homens, viu? Não é uma crítica. Sim. Eu acho que são formas realmente de pensamento, né? Então, assim, são formas de criação, são formas de socialização. E da mesma forma que os homens também têm a possibilidade de se reinventar, de se questionar, as mulheres também. Por que eu não posso? Porque tem muitas mulheres que ainda têm dificuldade de entrar também nesse modo lógico, né? Então, assim, nesse modo prático, né? Então, assim, querem ainda estar um pouco na zona do conforto do emocional, do que é flexível, e às vezes tem situações e tem lugares que você é exigida, que você tenha esse papel. Então, assim, de novo, não é o certo e o errado, é aquilo que se deu, né, então assim, através dessa socialização e que tem a possibilidade, e que bom que tem, de poder desconstruir, e aí cada um vai seguir aquilo que realmente entende, né, então assim, que é viável, e de novo, e de desafio, e de evolução, transformação, desenvolvimento, o que queira, né, se permitir a ter. Né? Esse é o que tem de mais interessante em tudo isso, né, acho que assim, essa possibilidade abrindo essa reflexão para o que faz sentido, né? E não para o que me ditaram para que eu seguisse. Seja homem ou seja mulher. Exato. Né? Então, assim, faz sentido? E falando disso, assim, é muito legal, porque, assim, há pouco tempo, até já trouxe esse caso aqui, essa história aqui no Divancast, né? Eu atendi, há um tempo atrás, uma senhora que estava com uma depressão leve, né? Não era nada muito sério, mas era uma depressão leve. O ninho vazio, então assim, os filhos tinham acabado de se casar, sair de casa, e ela adorava, assim, a coisa que mais deixava ela feliz era cozinhar e arrumar a casa para os filhos, né? E a gente conversou, né, que dava para ela fazer com isso, né? Porque ela chegava muito triste, muito magoada, porque ela falou assim, mas as pessoas ficam falando para eu
para eu empreender, para eu fazer não sei o quê. Eu não quero, Sim, eu não quero, não dá pra eu não desconstruir gosto. isso, né? E ok, né? Não dá para desconstruir certas coisas, né? Então, a mulher, por exemplo, que estava acostumada, né? Então, assim, estar acostumada para ela é uma verdade muito grande, entende? Ela está nesse papel. Ela poder ter que exercer esse cuidado materno, né? Seja a esposa ou seja a própria mãe, né? Esse cuidado materno, essa pessoa que tem que dar conta de tudo, porque se não der conta de tudo, tá falhando, né? Então, assim, tem que dar conta, assim, da casa, da roupa e da comida e de tudo, porque aí ela tá fazendo o papel dela. Não dá pra desconstruir isso, entende? Então, assim, é um processo de cada um, por isso que a gente tá falando, não tem certo nem errado, é um processo de cada um, não dá pra desconstruir, embora haja um movimento, né? Então, assim, cada vez maior dessa conscientização, desse questionamento, dessa visão crítica, analítica desses papéis, e aí, quem está disponível para isso, né, então assim, para poder repensar algumas coisas, vai repensar, mas entendo que realmente é difícil desconstruir algumas coisas, né, principalmente das pessoas mais tradicionais, né, então assim, que já estão há muito acostumadas, né, muito tempo acostumadas, né, então assim, com isso, né, é uma verdade para elas, né, como é que você vai desconstruir isso, né? Verdade. Você tem algum exemplo pra gente, assim, né? Empreendedorismo, só para trazer para quem não está, né, nesse lugar aí do empreendedorismo. O que coisas que seriam empreender? O que é o empreendedorismo? Claro que todo esse conjunto que você está falando aí do emocional, do estratégico, dos processos, mas quais são as experiências que você tem, né? O que as pessoas fazem dentro de um empreendedorismo? Que produtos, que serviços que elas oferecem? Sim. Acho que existem tantas coisas, né, hoje, né, e coisas que antes não eram, né, então, assim, empreendedorismo não eram produtos ou serviços de empreendimento e que hoje são, né, então, por exemplo, essa questão que a gente estava falando de marketing digital, antes o que tinha? Empresas, né, então, assim, empresas faziam parte de publicidade, propaganda, né, marketing digital, hoje pessoas fazem isso, né, essa questão, por exemplo, de entrega. Antes, quem eram as questões de entrega? Eram serviços especializados, empresas, por exemplo, de motoboy, né? Então, assim, empresas em que faziam todo um giro de entregas. Hoje não, né? Então, assim, qualquer pessoa pode entregar, né? Então, assim, pode ter uma entrega. Isso também é um empreendimento, né? Os motoristas, né, de aplicativos, né? Olha quanta coisa aconteceu. Eles também são empreendedores, de certa forma, eles estão vinculados a uma empresa, mas eles são autônomos para poder fazer ali a carga horária deles, né? E essa questão mesmo de produtos e serviços alimentícios, né, então assim, que subiu muito, né, cresceu muito, né, então assim, coisas que antes as pessoas talvez não comercializavam, elas começaram a comercializar, né, antes que não, e principalmente depois da pandemia, não eram algumas coisas comercializadas, aí começaram a ser comercializadas, roupa, antes as pessoas não faziam roupa muito, agora as pessoas começaram a fazer roupa, tem muita gente fazendo roupa. Voltou, né, retornou a fazer roupa. Exatamente, então assim, as pessoas estão fazendo roupas, estão fazendo sapatos, elas estão confeccionando, só que diferente delas estarem numa linha de fábrica, no chão de fábrica, numa linha de produtividade, elas estão fazendo aquilo por elas, então assim, elas estão aprendendo como fazer, elas estão estudando para aquilo, elas estão entendendo como é o mercado e estão colocando o produto delas na economia. Então, diferente da forma com que é feito, né? Agora o empreendedorismo ele está podendo proporcionar isso. Então, quantas coisas, né, Célia? Eu não sei nem se eu consigo pensar em mais alguma coisa aqui, além dessa questão do ramo de alimentos, né, no ramo de vestuário. De beleza, de beleza, cosméticos, inclusive. Cosméticos. Antes as pessoas compravam, fábricas faziam cremes. Nossa, quantas pessoas têm confeccionado sabonete, artesanato, shampoo. que era chamado de artesanais, né? Exatamente, sabonete, shampoo, coisas que você pensava, vou comprar na perfumaria, vou comprar na farmácia, as pessoas estão fazendo hoje. Então as pessoas elas estão se permitindo comprava na revistinha para receber exatamente. Então, assim, ainda existe, né? Então, assim, não foi algo que foi esquecido, ainda existe. Mas, diferentemente, agora tem sido uma outra forma de produzir, né? E acho que isso é produção. A gente tá falando de produção econômica, produção de produtos, mas eu acredito também que isso é produção de vida, né? Então, assim, daquilo que a gente tava falando, das pessoas poderem se permitir a produzir algo, sabe? Isso tá muito além de um produto, né? Isso tá muito além de uma caneca, né? Então, assim, uma caneca personalizada que ela tá colocando alguma coisa ali. Entende? É muito além disso. É ela poder sentir útil, entende? Ela poder sentir que ela tá transformando alguma coisa, sabe? Nem que seja um presente que uma pessoa tá dando pra outra, nem que seja aquilo que ela tá utilizando. Ela tá sendo esse meio transformador. E isso tem um significado muito grande.
Nossa, você falou uma coisa aí. Tem uma questão que tange aí, que é aquela questão que tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. Ah, não vou fazer porque pode ser uma coisa assim. Tô querendo dizer que mas que passe pela cabeça dela que seja uma coisa pequena. Sim. Ah, não, isso aqui pode ser pequeno, não sei o que, mas é daí que você começa o primeiro passo, o segundo, o terceiro. Nós aqui começamos também inseguros, né? Entre outras coisas, mas fica o exemplo aí, né? De que tem que ter um começo, né? Sim. Você citou vários segmentos, mas tem que ter um começo de uma forma ou outra. Sim, e sabe de uma coisa que eu te disse que você tá falando é importante. Porque para você entender também que você é empreendedor, que você é empreendedora, né? Você precisa entender que aquilo que você tá criando é importante. Entende? Que aquilo que você tá criando é algo muito grande. Que é uma empresa. Entende? Isso aqui que eu tô fazendo é uma empresa. Se você for pensar que você tá fazendo um bolinho no fundo da sua casa, né? Que você tá fazendo um bolinho de hobby para você vender ali na sua cozinha, pros vizinhos e tal, você não vai entender que você é um empreendedor. Então você não vai poder ter o senso do desenvolvimento, você não vai poder ter o senso da evolução, da inteligência emocional, você não vai ter planejamento, você não vai ter organização. Então assim, se você pensa pequeno, é só alguma coisinha aqui que eu faço, você não vai conseguir realmente ser um empreendedor. Talvez você consiga, mas vai demorar muito, né? Então, assim, é um processo muito mais demorado. Então, assim, tem que dar importância. Sim, é uma empresa. Eu faço um bolo no fogão da minha casa. Mas você tem uma empresa. Entende? Assim, você tem um negócio, você tem uma ideia, você criou alguma coisa. Se você tem uma marca, se você tem um nome, se você fez uma embalagem que tem o seu nome, é uma empresa. Tem que encarar que é uma empresa, não é um comecinho de alguma coisa. Então, assim, sim, tudo tem um começo. Mas aquele começo é o começo importante, entende? Tem que entender a importância disso, né? Senão você desvaloriza, você está desvalorizando, né, aquilo que você está fazendo. É um trabalho, né? A mesma coisa é a questão de preço. Né? Então, assim, valor, não é nem preço, é valor. Quanto é que você está dando de valor pro seu empreendimento, pro seu produto? A gente fala muito sobre isso também com as mulheres, né? Não é preço, é valor. Porque você está colocando ali muitas coisas. Muita energia, muito emocional, muito gastos realmente. Então, assim, não é preço, é valor. E tem a ver com aquilo que você trouxe bastante, né? De dentro para fora. Na mesma linha daquilo que você falou, né? Não adianta eu esperar que a pessoa valorize o que eu faço. Sim. Né? Eu tenho que valorizar o que eu faço, né? Saber o valor do que eu faço e aí oferecer para o outro, né? Sim, toda pessoa começa com dificuldades, né? Então, assim, às vezes você vai começar cobrando baixo, né? Você vai colocando um valor baixo, né? Mas até você entendendo e reconhecendo, não, peraí, isso aqui tá errado, né? Então, assim, eu acho que eu preciso realmente valorizar mais o meu trabalho. Se eu valorizo o meu trabalho, a outra pessoa que vai adquirir o meu produto, o meu serviço, ela também vai valorizar. Né? Então, precisa de fato vir de dentro para fora, eu reconhecer o meu valor, né? Então, assim, o meu esforço, a minha importância, né? Então, assim, produzindo aquilo, para aí você ir caminhando. Mas também, de novo, é um processo. Nada nada vem do nada, né? Então, assim, você tem que aprender, né? Nada a gente nasce sabendo, tem que aprender. Tem que aprender. Tem mais uma colocação aí, Cel? Só uma coisa que você tinha mencionado anteriormente, de ser útil. Que eu acho que ela fica um pouco mascarada na mulher, por exemplo, né? Essa mulher que fica querendo fazer um monte de coisa o tempo todo sem parar, sem se dar permissões, que tá trazendo essa necessidade de se sentir útil, né? Que tem reconhecimento, tem outras coisas, mas da utilidade, né? Então, quando vai empreender, é importante ter isso muito claro, né? Do ser e o quanto isso é importante. Sim. Né? Se sentir útil. O que talvez precisa só ter uma ressignificação, um entendimento de que utilidade não é escravidão, né? Sim. E diferente, talvez, muitas vezes, em que ela se coloca numa situação de ser útil para os outros, ela tá sendo útil para alguém, ok, mas ela tá sendo útil por ela. Né? Então, assim, algo que ela está fazendo por ela, não é mais por uma casa, por uma família, por alguém que talvez não a reconheça, né? Não, alguém vai lá, adquire o produto dela, paga, né, um valor, ela está sendo útil para alguém, mas aquilo é por ela, em primeiro lugar, né? Então, de novo, vem um significado muito maior, né? Você vai falar, perguntar É porque a gente aqui nós estamos no YouTube, né? E esperamos ter alcance o Brasil inteiro. A gente está aqui em São Paulo, você disse mais aqui em Zona Sul. Mas uma pessoa que quiser ter acesso, contato com vocês, aqui de São Paulo mesmo, o Brasil afora, tem acesso a vocês por redes sociais?
Sim, claro. O meu trabalho, né, na verdade, né, eu tenho o meu consultório aqui em São Paulo, na Zona Sul, mas eu atendo muito online, né, então assim, e atendo pessoas de diversos lugares do Brasil e até fora, né, do Brasil exterior também. E a rede das mulheres empreendedoras do Campo Limpo tem uma página, né, que é arroba, né, que é no Instagram. Então, é Mulheres Empreendedoras CL, tá? Que é de Campo Limpo. Essa página que fica dentro do Insta. No Instagram, isso. Mas tem um site. Tem um site externo? Tem um site, mas você consegue todas as informações mais pelo Instagram, porque agora a gente está trabalhando aos poucos no site, né? Então, assim, para alimentar o site, para colocar todas as informações. Então, o principal de via de acesso é pelo Instagram, por enquanto. Não, porque a gente vive num mundo cada dia mais descentralizado, né? E a pessoa às vezes vai ver esse vídeo, vai achar interessante. Sim. Mas não estou em São Paulo, mas eu tenho acesso para eu estar acompanhando essa pessoa, essa informação. Sim, tem uma página no Facebook também, Mulheres Empreendedoras Campo Limpo CL, vocês vão encontrar lá todas as informações, né? Mas assim, o fato de eu não ser do Campo Limpo, eu consigo participar de palestras, eu consigo participar. Claro. Porque é online, né? Muitas das coisas são online, né? Acho que agora a gente vai começar a retomar com alguns presenciais, né? Que aqui em São Paulo, mas todos os conteúdos estão lá na plataforma, né? Então, assim, todos os conteúdos que a gente aborda sobre essa questão de inteligência emocional, planejamento financeiro, organização financeira, marketing digital, tá tudo lá, né? Então, assim, e é gratuito, né? Então, assim, tá realmente para todas as mulheres, né? Poderem acessar as lives, né? Tudo que a gente faz e pode participar, né? Então, assim, nós também divulgamos de outras regiões, né? Então, pode acessar, é livre. Mais alguma colocação, Siegfried? Da minha parte, por enquanto, seria isso mesmo. Se tem alguma coisa, isso. Então, vou aproveitar o gancho, né? Já que você falou dos contatos desse projeto. Quem quiser acessar você enquanto psicóloga, você também é psicóloga clínica, né? Então se você trabalha, você é voluntária nesse projeto, mas você também tem um consultório onde você atende. Eu também sou empreendedora, né? Então, também empreendedora. Também sou empreendedora, então eu sou uma empreendedora que falo para empreendedoras, né? Então eu tenho o meu consultório na Zona Sul de São Paulo, na verdade tem um espaço de psicologia, né? Então é o Espaço Reviver, é um espaço de psicologia e saúde, então lá nós temos psicólogos, nutricionistas, né? Tem psicopedagogo, nós fazemos palestras ali na região também, né? Workshops, eventos, né? Então tem essa parte do meu empreendimento em São Paulo, mas como eu falei, eu também atendo de forma virtual. Então eu atendo online, né? Pessoas de qualquer região do Brasil e fora do Brasil, e as palestras também, né? Então assim, porque uma das coisas que foi importante, eu acho que nesse ramo também do empreendedorismo e do digital, é que você não precisa ficar numa região só, né? Então assim, se uma empresa, por exemplo, quer fazer uma palestra online lá do Ceará, né? Então assim, eu posso fazer a palestra e não tem problema algum, e eu acho isso tão rico, né? De você poder levar, né, essa informação sobre saúde mental, né? Então assim, essa questão sobre ansiedade, sobre depressão, sobre estresse, é uma das coisas que eu mais falo, né? Então assim, nas palestras para empresas, né? Não só para empreendedoras, né? Porque eu acho que eu também tô ali um pouco no mundo corporativo, mas de qualquer lugar, né? Então assim, a internet, né, faz isso, né? Vocês que estão ouvindo a gente aqui, né? Assim, poder levar essas informações, esses conteúdos de uma forma clara, de uma forma rápida e de uma forma livre, sem precisar se prender a regiões e locais e um acesso limitado. Não, né? Na verdade é ilimitado. Então eu também tô lá no Instagram, né? Então é @psicóloga_Esther, meu Instagram. Então vocês podem me procurar lá também. Tem o link do WhatsApp e tem todas as informações sobre as palestras e sobre os atendimentos. Tá certo. Bom, Esther, foi, né, assim... Você... Pode falar. Só uma coisa aqui que eu acho que é uma colocação importante. Que acho que com o que você disse no começo, é sempre continuar tentando também, né? Vamos supor, a pessoa tentou a primeira vez, não conseguiu, sei lá, veio uma outra situação num lado do canto do mundo, impediu ela de conseguir, de tentar aquela vez. Não pode parar, né? Uhum. O que você... Acredito que muitas vezes as pessoas também tentam uma vez, às vezes existem inúmeros obstáculos, mas aconteceu, ela não conseguiu. Parou ali ou tenta de novo?
Não, tem que tentar de novo, né? A gente estava falando sobre a constância, né? Porque os obstáculos, eles vão existir. Não tem que ter medo, né? Então, assim, dos obstáculos, eles vão estar ali. Então, os obstáculos vão existir, as dificuldades vão existir. E se não der certo, tem um aprendizado, né? É claro que tem toda uma avaliação, né? Será que eu quero realmente continuar nisso aqui? Será que eu realmente preciso estar aqui? Mas sinta. Será que é aquilo realmente que você sente, que você tem que continuar? Se você sentir que você tem que ir para outro lugar, outra coisa, tente também. Só que não é desistir, entende? Isso não é desistir, isso é tentar, né? Então, assim, tentar de novo. Mesmo que seja em outro ramo, mesmo que seja em alguma outra coisa, uma dinâmica diferente, isso não é desistir. Isso é continuar tentando, né? Às vezes o que é válido, assim, né, dessa não deu certo, toda uma avaliação. Primeiro, o que não deu certo? Porque Exato. às vezes uma coisa não deu certo dentro do processo e a gente fala, nossa, não deu certo. Não, às vezes foi um processo que não foi bem feito, né? Foi uma parte administrativa não elaborada, foi uma parte financeira. Sim. Um erro muito comum que se comete é de misturar, né? A conta pessoal, a Sim. conta da empresa. É uma empresa, é um negócio. Sim. Porque assim, se eu ficar tentando do mesmo jeito, muitas vezes vou ter o mesmo resultado. Na maioria das vezes eu vou ter o mesmo resultado. Então, às vezes eu preciso ver o que está acontecendo, por que não deu certo. E às vezes é uma situação também, né? Abriu o negócio no começo da pandemia, né? Então teve uma variável aí que mexeu. Eu tenho que ir para online, né? Que foi o que muitas empresas fizeram. Sim. Né? Se eu de repente ficasse insistindo, não, eu quero essa empresa aqui presencial. Talvez não, naquele momento, talvez eu possa retomar, mas talvez naquele momento não seria uma boa estratégia, né? Então, rever, né? Revisitar os meus processos, né? É a análise, né? Então, você tem que ter uma análise crítica, né? Então, assim, para poder estar um pouco consciente e pensar qual que foi a parte realmente que não deu certo, como você tá falando, né? Então, é tudo que não deu certo? Não, acho que foi isso aqui. Eu consigo mudar? Entende? Então, assim, dá para eu mudar? Dá para eu pensar em outra estratégia? Dá para eu pensar em outra dinâmica? Dá. Então, eu vou tentar de outra forma, né? Agora, tentar. Insistir, né? Então, assim, em alguma coisa que você tá vendo que não tem realmente possibilidade, aí talvez desgaste, né? Então, assim, é importante saber ir e vir. É importante saber tentar e aprender com o erro. E recalcular a rota, se for necessário, entende? Por isso que a gente tá dizendo que não tem certo e errado, você tem que permanecer ali. Mas é diferente de desistir, né? Isso não é desistir. Isso é você continuar tentando. Mas de outra forma. Mas é continuar tentando, né? Com certeza. Quer fazer mais alguma pergunta, Ziggy? Não, é isso mesmo. O papo foi muito bacana aqui. Foi. Muito obrigada. Que bom. Eu fico muito feliz de novo de poder contribuir de alguma forma, né? Com certeza. Vir aqui, né? Alguém que tem experiência, que consiga falar, né, de uma forma que seja fácil de ser entendida, nos ajuda a esclarecer, nos ajuda a ter informação, né? Acho que todo o processo de empreendedorismo ou não parte dessa construção, né? Tanto do autoconhecimento quanto do conhecimento também, né? Sim, claro. É uma coisa que caminha junta, né? Então, assim, você conhecer e você se autoconhecer. E quanto mais você se autoconhece, mais você consegue conhecer, né? E ter aprendizados, né? E poder se permitir e conhecer novas coisas. O autoconhecimento é algo muito libertador, né? Então, assim, para você poder caminhar, para você conseguir estar em novos lugares, se desafiar, se descobrir, precisa do autoconhecimento, ele precisa estar ali junto, né? Verdade. Bom, Esther, gratidão imensa, foi uma delícia Eu que agradeço. Eu que agradeço. Né? Estar com você. E eu cometi uma gafe no começo, que eu só dei boa noite para Del e o Raimundo e a Raquel. Eles provavelmente vão estar assistindo também. Então, um beijo para vocês, gratidão aí por essa pessoa linda aí que vocês ajudaram a trazer ao mundo, né? E Raquel, também tô sabendo que você é psicóloga, a gente vai conversar. Minha irmã também é psicóloga e teve uma grande influência aí, né, nessa área, né, da psicologia, para eu escolher, entender o que era o curso, né, embora, como eu disse, eu fiquei na dúvida, né, entre psicologia e direito, mas ela teve uma grande importância, né, para poder mostrar também muitas coisas da psicologia para mim. Só fortalecer suas redes sociais novamente aqui, para quem quiser contato com você. O Instagram é _ Um pouquinho mais perto. Acho que não tá pertinho. Isso. O Instagram é _ psicóloga. Não, desculpa, errei. @psicóloga _ Esther.
Se você digitar lá psicóloga Esther, já vai vir, né? Esther, ESTH. É EST normal, sem H. E das mulheres empreendedoras da rede também é @mulheresempreendedorascl, que é o Instagram também da rede das mulheres empreendedoras do Campo Limpo e região. Ok. Tá ótimo. Muito obrigada, gente, pela Nós que oportunidade novamente. Muito obrigada. Bom, então, reforçando aqui, gratidão para todos vocês que estão aqui. Uma referência, né, para quem está conosco ao vivo, gravado ao vivo, transmissão. Um feliz ano novo! É verdade. Hoje é a primeira terça-feira do ano, então feliz ano novo, né? Para quem for empreendedor, na verdade, vou até voltar aqui, né? A gente também é empreendedor mesmo dentro da CLT, né? Empreendedor Sim. da gente mesmo. Então, seja, né? Tenha boas realizações e sucesso no seu empreendedorismo dentro de onde você estiver, né? Dentro da própria casa, né? Tem um empreendedor dentro de casa que precisa organizar a dinâmica, também né? Só não é remunerado, né? Então não se qualifica bem empreendedor porque não tem a remuneração, né? Mas tem um propósito, né? Tem um objetivo. E eu acredito que o empreendedorismo é isso, é você ter um propósito e um objetivo, você trabalhar em prol disso. Porque muitas vezes não é a questão do retorno financeiro. Né? Então, assim, muitas mães, mulheres se veem como empreendedoras, né? Então, assim, empreendedoras do lar. E vira e mexe que elas fazem alguma coisa para poder ter alguma renda, né? Então, assim, eu não acho que tem que desqualificar isso, né? Então, é você ter um propósito, você ter um objetivo, você inovar, você trabalhar em prol desse objetivo, para o seu desenvolvimento, e se isso trouxer alguma renda financeira, que bom. Porque nem sempre traz. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que começam e não vai ter uma renda financeira imediata, entende? Ela não tá vendendo um produto que ela vai receber ali na hora, entende? É um investimento. É um investimento, então assim, nem sempre vai ter. Então ela não vai estar se enquadrando, talvez, numa quantia X de renda mensal, né? Ela vai ver em algum momento ela vai ver a diferença disso, ela vai ver o retorno disso, né? Uhum. Viram? Mesmo encerrando, a gente continua aprendendo. Bom, então, mais uma vez, gratidão. Um feliz ano novo, um ano com muita esperança, com muito amor, com muita saúde, com muito sucesso, com muito equilíbrio, muita inteligência emocional. Acho que vocês estão, né, quem está acompanhando aí os nossos processos, os nossos Divancasts, tem aprendido o quanto é importante, né, esse autodesenvolvimento. E o desenvolvimento e a inteligência emocional, ela não tem como estar fora disso, né? Eu acho que você ia falar alguma coisa, Siegfried. Eu só agradecer a nossa convidada aí, papo muito rico, muito bacana. Agradecer a todos que estiverem presentes aí. Novamente, muito obrigado. Um feliz ano novo, né? E acredito que seja isso, Cel. Tem mais alguma colocação? Não, só mais um agradecimento novamente. E terça-feira estamos aqui novamente às 19 horas. Contamos com você. Um beijo no seu coração.